Para cumprir as regras fiscais, o governo precisa garantir um aumento de receita de cerca de 20 bilhões de reais neste ano. Primeiramente, foi editado um decreto com o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Mas houve uma repercussão negativa no Congresso e no setor produtivo e o governo recuou e fez novas propostas. A partir destas negociações, foi editada a medida provisória 1303, que trata de várias formas para compensar a ideia inicial de ajuste apenas pelo IOF. Eu sou William França e é sobre essas propostas que eu converso agora com o vice-líder do governo no Congresso e também relator desta MP aqui na Câmara, o deputado Carlos Zaratini, que representa São Paulo pelo PT. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Eu imagino que deva estar um fervilhão de negociações para poder fazer essas contas todas fecharem, não é isso? O governo apresentou primeiro, como você falou, um decreto, né, alterando as alíquotas de IOF. A reação foi muito negativa. Aí o governo abriu uma negociação com o Congresso, teve várias reuniões, uma delas, a última, mais importante, foi quando o ministro da Fazenda, o Haddad, se reuniu com o presidente da Câmara, presidente do Senado e os líderes partidários. E dessa discussão saiu uma medida provisória, que é essa 1303, da qual eu sou relator. Então, o governo reduziu, fez um segundo decreto do IOF, reduzindo as alíquotas em 80%, emitiu essa medida provisória 1303 e deve ainda emitir um novo projeto de lei complementar que trata dos chamados benefícios tributários ou isenções tributárias, né, que é um volume muito grande e o governo vai propor um corte de 10%. Nesses dias que eu falei, pós essas reuniões, essa reunião que o senhor citou, inclusive, foi no domingo à noite, né? Foi no domingo à noite. Uma situação bastante curiosa de uma reunião desse nível no domingo à noite. Mas, aí, em seguida a ela, começaram-se a tratar de possíveis cortes em benefícios e criou-se uma discussão sobre tirar alguns benefícios para as pessoas mais carentes, o BCP, ou questão de bolsas. Como é que ficou isso aí? Olha, na medida provisória já trata, por exemplo, de evitar fraudes no seguro defeso, que é um seguro que atende os pescadores, né? Tem outras medidas para enquadrar o pé de meia, né? Então, também o afastamento por licença médica, que hoje está muito ampliado, vai se tentar controlar melhor. Então existem medidas, não no sentido de corte, não está se buscando corte em benefícios da população, mas regulamentar de uma forma que realmente aqueles que precisem tenham direito e muitos que não precisam também não tenham essa condição de obter esse recurso, que é um recurso público. E a questão dos incentivos que são dados a diversos setores produtivos? Os benefícios fiscais dessas cadeias, também está sendo tratado também? Isso vai ser tratado num outro projeto de lei, que é o projeto de lei complementar, que vai buscar reduzir essas isenções, né, isenções tributárias. Tem isenções que não vão ser mexidas, como por exemplo o Simples, né, que é um regime tributário especial para pequena e microempresa. Isso não vai ter nenhum tipo de alteração. A Zona Franca de Manaus, que é constitucional, também não vai se mexer. Mas uma série de outros benefícios a proposta do governo é dar um corte de 10% e manter 90% do benefício. Então, o senhor tem ideia de quando é que essa medida, esse projeto de lei complementar chega? Depende primeiro da aprovação da medida provisória? Qual é a correlação entre eles? Não, eu acredito que vai ser antes da votação. Nós vamos votar essa medida provisória provavelmente lá no mês de setembro, né? Porque agora nós vamos ter o recesso em julho e a nossa ideia é trabalhar intensamente no mês de agosto e setembro para a gente arredondar esse projeto e poder votar aqui na Câmara e no Senado. Então, essas discussões, o prazo não é de agora, não vai ser para agora isso, essa discussão vai ainda ganhar um fôlego. Vai se estender, né? Aí mais 2, 3 meses, né? Mas eu li, a gente acaba lendo muitas informações, que tem gente que chama essas medidas de medidas Robin Hood, que tentam tirar dos ricos para dar para os pobres. É essa a intenção? Como é que o governo enxerga essas observações? Olha, o ajuste é um ajuste que o objetivo do governo nunca é atingir as pessoas que ganham menos.
você vê que o governo já aumentou a isenção do imposto de renda de R$ 1.500 para R$ 3.000. E agora tem um projeto para aumentar para R$ 5.000 e reduzir o imposto de R$ 5.000 a R$ 7.000. Então, é um objetivo de aliviar a classe média, aliviar os trabalhadores dos impostos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cobrar de quem não paga. Então, você vê, por exemplo, tem as letras de incentivo à agricultura, letras de incentivo à indústria imobiliária, que pagam 0 de imposto de renda. Ali tem cerca de 2 trilhões de reais de investimentos de pessoas que aplicam. Agora, quem são essas pessoas? São pessoas muito ricas e não estão pagando nada de imposto de renda sobre o rendimento dessas aplicações. Você vê, se você tiver uma casa alugada, você tem que declarar essa casa no imposto de renda e tem que pagar o imposto sobre o que você está ganhando naquela casa. Então, uma pessoa de classe média que, por acaso, tem 2 casas, uma ela mora, outra ela aluga, ela paga um imposto. E quem aplica nessas letras não paga nada. Então, o que o governo está propondo? 5% de imposto de renda sobre LCI, LCA e debêntures incentivadas. Então, elas vão continuar incentivadas, vai continuar tendo incentivo, porque o imposto geralmente é na faixa dos 17%, porque só vamos cobrar 5%. Então não vai haver assim, não vai atingir ninguém, né, da classe média, dos trabalhadores. O objetivo é pegar aqueles que mais ganham no país. Mas ainda nessas questões houve reações justamente do setor agrícola e do setor imobiliário. Eu li que eles não gostaram muito, né? Mas veja só, tem gente que aplica nessas letras ou que emite essas letras que não tem nada a ver com o setor agrícola. Por exemplo, tem uma grande rede de lanchonetes, que você deve conhecer, a maior do país, que ela emite letras de agricultura, de incentivo à agricultura, mas ela não produz uma alface, né? Não produz um hambúrguer, mas está lá, ela obtém recursos disso. Não vai para a agricultura, só 30% desse recurso é que realmente vai para a agricultura, né? Tem bancos que aplicam em letras de crédito imobiliário, mas os bancos, por que eles aplicam? Porque eles têm algumas agências, que eles constroem agências ou eles têm agências que são próprias. Então eles botam como letra de crédito imobiliário, mas não tem nada a ver com a indústria imobiliária. Então, assim, essas correções, esses ajustes, inclusive conceituais, é que precisa ser, que os senhores estão trabalhando e esse prazo até setembro é o que o senhor espera convencer os seus pares de que essas regras são para dar um equilíbrio a todo... Exato. Nós vamos ouvir, meu plano é a gente ouvir todos os setores atingidos, dialogar com esses setores, depois vamos fazer um diálogo com os líderes partidários para a gente obter uma maioria aqui na Câmara e no Senado para aprovar esse projeto. Eu acho que, lógico, nunca a gente pode dizer que é fácil, mas a gente pode conseguir um apoio majoritário aqui e eu acho que essas medidas vão passar. Tá certo. Deputado, eu agradeço muito as suas explicações e desejo sucesso nessa empreitada que ainda dura, pelas suas contas, mais 2 ou 3 meses, não é isso? 3 meses ainda. Tá certo. Lá no final de setembro a gente deve estar votando essa medida provisória e eu espero que a gente consiga esse mais amplo consenso aqui. Logicamente, nenhuma medida provisória sai do gente que entrou, né? Porque aqui a gente vai ouvir as opiniões e vamos fazer com que a gente consiga formar uma maioria para aprovar esses projetos, que são projetos que fazem justiça tributária. Fica já o convite para quando o senhor tiver o seu relatório final após essas negociações, o senhor voltar e explicar para a gente, para os nossos telespectadores, o que ficou definido então. Tudo bem. Combinado? Combinado. Tá certo, aguardo o senhor então. Eu conversei com o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, sobre a MP 1303. Quer saber mais detalhes sobre essa proposta, sobre a qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.